Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Começaremos agora o primeiro capítulo, nas zonas inferiores, que nos traz uma visão do que acontece com o espírito quando desencarna. É claro que, muitas vezes, as pessoas estarão preocupadas em saber qual será o nosso destino. Muitos ainda têm aquela tradição religiosa, do céu e do inferno, ou vamos ficar dormindo, ou vamos ficar num ambiente desconhecido, assim como se estivéssemos no limbo ou em alguma região de sofrimento. Essas visões antigas permeiam o imaginário das pessoas, e por causa disto, o mundo espiritual procurou trazer através de André Luiz, uma nova forma de entender a realidade da alma, mostrando que a vida não cessa e que ambas as dimensões, a material e a espiritual, têm continuidade, e que a morte é apenas esse tirar a roupa e entrar no outro ambiente, com aquilo que éramos, com aquilo que fizemos de nós mesmos, com aquilo que nós somos. Assim perceberemos como é importante a nossa preparação para a vida espiritual, independente da nossa crença. Nos prepararmos para o momento da desencarnação é de fundamental importância, criando uma abertura em nosso espírito, para que possamos, mesmo não acreditando plenamente, mas pelo menos considerando essa possibilidade, pensarmos a respeito disso. Por isso é muito importante, enquanto estamos encarnados, desenvolvermos o hábito da oração de forma mais constante, se possível várias vezes ao dia. O hábito da meditação, concentração e controle dos nossos pensamentos para entrarmos em contato com as energias espirituais do bem, do amor, eliminando mágoas, ressentimentos, ódios e os desesperos do nosso coração. Capítulo 1. Nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e no entanto meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. O espaço-tempo no mundo espiritual é diferente do espaço-tempo aqui na Terra. É importante entendermos isso, porque o mundo espiritual é uma outra dimensão do espaço-tempo. O tempo corre de uma maneira diferente daqui, porque a relatividade afeta o tempo e o espaço no mundo espiritual, então quando ele está dizendo que, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito, que estava sem noção de espaço-tempo e isso aqui não é poesia e isso aqui é verdade. Essa questão do tempo e do espaço todos vamos passar, quando desencarnados. Quando desencarnamos, passamos por uma grande mudança e precisamos nos preparar para isso. No livro dos Espíritos há uma questão muito séria que é a chamada perturbação da morte. Durante a nossa desencarnação, passamos por uma perturbação que dura mais ou menos para cada indivíduo, depende do grau evolutivo do espírito que está desencarnando e da maneira como ele viveu na Terra, mas sempre passa por uma perturbação. Por quê? Primeiro, ele precisa se adaptar à condição espiritual, agora, é o perispírito sem corpo físico. Segundo, a mudança de espaço-tempo. Terceiro, ele rememora a vida e começa a assumir uma consciência mais ampliada. Assim, com tudo isso você fica um pouco tonto, a desencarnação é um processo em que ficamos um pouco confuso. Por isso é que passamos por um estágio de perturbação e dependendo da evolução do espírito pode durar minutos, dias ou pode durar meses e também varia muito pelo apego do espírito à vida material, do tipo de vida que tinha aqui, se tinha uma vida muito apegada à matéria ou se ele tinha um grau de espiritualidade mais sutil e também da bondade, da quantidade de bem, de caridade, de amor que esse espírito praticou ao longo da sua encarnação, tudo isso afeta essa transição. Percebemos aqui a perturbação do umbral, ele sabia que estava em uma coisa nova, em uma nova condição, mas não sabia o que, nunca havia pensado nisso. Sentia que não tinha mais um corpo físico, até porque ele viu um corpo lá no túmulo, ele teve a percepção da morte do corpo físico. Essa experiência temos quando estamos desencarnados. Todos nós já desencarnamos várias vezes, sabemos como é isso, não gostamos de pensar no assunto, não lembramos, mas sabemos como é.
Então, ele está dizendo aqui que estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Ele não entendia como é que ele morreu, como é que ele passou pela experiência da morte, morreu e estava ali respirando. Ele não sabia o que era perispírito, ele não sabia o que era mundo espiritual, ele não sabia explicar aquilo. Vejam o despreparo espiritual e religioso da maioria dos encarnados na Terra. A maioria de nós desencarna com esse despreparo. Porque de fato a experiência da morte é um momento em que precisamos entregar o controle. Porque no momento que estamos morrendo, não temos mais o controle, por isso a importância da fé e da oração. E o que é relevante aqui é que tenhamos presença e serenidade interior, fé em Deus, crença de que nós seremos amparados. Porque essas condições nos ajudam quando nós fazemos a nossa transposição da vida física para a vida espiritual. Assim, o que ele está dizendo aqui é que faltou para ele recursos interiores e que não estava disposto a entregar o controle, pois ele sempre esteve no controle das situações, mas agora estava tendo que exercer essa capacidade de entrega, de se entregar a Deus. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E o que é isso aqui? Esse ambiente pesado, escuro do umbral é matéria mental de quem está lá. Porque o pensamento é força viva. A questão é que quando estamos no corpo, o corpo funciona como uma esponja, ele absorve nossos pensamentos, aí temos uma gastrite, uma ansiedade ou um outro tipo de problema, mas, quando estamos no mundo espiritual não tem mais o corpo para ficar sugando a matéria mental, aí aquilo que pensamos, aquilo que sentimos de verdade, não o que fingimos pensar e fingimos sentir na sociedade. É o que cultivamos dentro, o pensamento é o que está dentro de nós, então isso começa a impactar o ambiente. Começa a tornar aquele ambiente em um local apavorante. E por quê? Porque a maioria das pessoas que estão lá, estão com um pensamento desesperado, numa ansiedade, em uma situação em que eles são incapazes de terem serenidade para fazer uma oração, sem serenidade para pedir perdão, sem serenidade para sentir a presença dos amigos. André Luiz descreve aqui essa cena horripilante, mas depois vamos perceber que não faltou auxílio, o Clarencio estava lá, ao lado dele, visitava ele com frequência, ele estava sendo acompanhado pela colônia Nosso Lar, mas ele não abria no psiquismo dele oportunidade de ser atendido. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Percebemos aqui que André Luiz está aturdido, caminhando não sabendo para onde, todos ao seu redor vagando, todos caminhando desorientados. Ali, perturbado em uma caminhada desorientada, vagando de lá para cá, como uma caravana de seres desesperados. André Luiz estava com medo e fugindo. Fugindo, correndo, andando e agindo só por medo. Notamos onde está o problema. Ele está revelando para nós que não conseguia raciocinar. Bastaria ele parar e raciocinar, e se entrasse no estado de concentração, de controle emocional de prece, de oração, ele iria perceber o que estava acontecendo. Mas, não conseguia. Vejam que triste.
A cena que ele está descrevendo aqui é de um espírito muito teimoso, muito impermeável. Percebemos assim o que aconteceu com André Luiz. Ele entrou em um grau tão elevado de impermeabilidade, de se fechar, que ele não conseguia raciocinar, não conseguia fazer uma oração, não conseguia se organizar. Ele só conseguia fugir, 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 gritar, berrar, então ficava agindo como uma pessoa que está enlouquecida. Por isso é importante criarmos hábitos de serenar o espírito, hábitos simples, que são o da oração, da meditação, da leitura edificante. Precisamos treinar o autocontrole das emoções e dos pensamentos. Isso é muito importante, porque a sensação da desencarnação é uma transição que nos dá aquele desespero, aquele medo. Isso é natural que isso aconteça e precisamos ter esse treino, esse autocontrole para estarmos mais preparados para o nosso momento. Por isso esse treinamento, esse hábito é muito importante, e aqui percebemos que o grande sofrimento que André Luiz passou foi o desespero e a culpa, e contra isso precisamos estar alertas. Lembram que lá na introdução do livro, Emmanuel diz assim: em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas, muito mais, de espiritualidade. Muito mais espiritualidade. Por quê? Porque não é pelo fato de sermos espíritas e conhecermos o espiritismo que vamos manter a calma quando chegar no mundo espiritual. Quando acabamos de desencarnar, podemos estar em processo de culpa, podemos ser uma pessoa que ficou a vida inteira, mesmo sendo espírita, cultivando maus pensamentos, maus sentimentos, falando mal das pessoas, fazendo fofoca, fazendo calúnia, prejudicando os outros até dentro da casa espírita, fazendo coisas cruéis no movimento espírita. E aí chegamos no mundo espiritual cheios de culpa, desesperados. Por quê? Não temos o quê? Espiritualidade. Podemos ter muito espiritismo, mas não temos espiritualidade. Por quê? O que é espiritualidade? Espiritualidade é construção interior, espiritualidade é o quanto do conhecimento espírita entrou dentro de nós. Espiritualidade é essa construção de serenidade interior, de fé em Deus, de confiança em Deus, de segurança interna. E vida é a caridade, o amor, o bem que praticamos. Porque, não é somente por sermos espíritas, que temos a espiritualidade necessária para o nosso crescimento e amadurecimento de consciência para o momento de nosso desencarne, achando que ficaremos bem no nosso momento. Às vezes a pessoa vive uma vida teatral, uma vida de aparências e ela na verdade não cultivou um estado interior de paz, de amor, de bem, de sintonia, de fé, de confiança e de serenidade. E por que ele corria? Por que ficava correndo? Porque ele estava dominado pelo medo e pelo desespero. Alguém que fica no desespero e no medo age só pelo impulso e grita, não pensa, não raciocina. E ele ficou tanto tempo nessa situação. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente, a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Observamos então, que estava brigando com o fato dele estar consciente. Ele preferia que a crença dele se confirmasse, que não tivesse nada, que não tivesse consciência nenhuma, que tudo tivesse acabado, do que estar vivendo aquele tormento, brigando com o fato dele ter consciência. Que situação triste aqui narrada pelo André Luiz. Assim, estar ali naquela comunidade de espíritos perturbados, desesperados, muitos deles que foram francamente cruéis, praticando uma maldade conscientemente, portanto, chegam no mundo espiritual com o perispírito completamente deformado, porque o mal deforma, a maldade deforma a alma, é uma lepra. É importante sabermos isso, porque o pensamento é força viva para o bem e para o mal. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana.
significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Na hora que estamos desencarnando, chegando ao mundo espiritual, as coisas que nós damos tanto valor aqui na Terra, assuntos que valorizamos tanto aqui, perdem o sentido. Por isso, o que mais devemos fazer é cuidar do nosso espírito imortal. A oração feita com o coração, com sentimento de amor, a oração feita de verdade, com intenção de entrar em contato com Deus, porque pela oração o espírito coloca-se em contato com Deus através do pensamento. E assim recebemos a inspiração, recebemos as energias transcendentais que aqui não somos capazes de explicar, mas que são maravilhosas. Ele fala assim: conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração, ou seja, lia, mas não lia como alguém que está buscando algo para o coração e para o sentimento. Lia assim como se fosse um deleite intelectual e através de críticas de escritores, ou seja, nunca procurou essa literatura de espiritualidade com o coração, como alguém que procura uma fonte para matar a sede de conhecimento e elevação. E é disso que Kardec nos fala tanto, é isso que está tomando o mundo inteiro hoje, a filosofia do imediatismo, é tudo para agora, queremos experimentar o prazer barato, a felicidade barata a qualquer preço a qualquer custo. E essa filosofia do imediatismo absorveu ele também, e ficou absolutamente preso à vida material. Mostrou-se uma pessoa que vivia apenas os prazeres da vida, nunca teve o cultivo dessa espiritualidade interior. Perdia o foco do seu próprio ser, do seu ser interior. E isso é uma grande lição para todos nós. Resumindo, ele estava vivendo na filosofia do imediatismo, vivendo como se só houvesse o corpo, como se só houvesse a vida física, aproximava-se da literatura que tem religiosidade, que tem espiritualidade, como a Bíblia ou outra, mas apenas para criticar, apenas para zombar, nunca para buscar algo realmente para o coração. Não criou o hábito da prece, o hábito da meditação, do controle das emoções, do controle dos pensamentos e principalmente não desenvolveu o hábito de relacionar-se afetivamente com Deus. E isso é o mais importante, essa conexão, esse contato, essa construção de uma relação com Deus que só se faz através da oração e da concentração. Precisamos orar muito, muito, muito. Precisamos estar atentos às circunstâncias, atentos às pessoas, atentos ao que estamos fazendo e nos concentrarmos no que estamos escutando. Ter gratidão pelo agora, pelo hoje, isso é muito importante para que aprimoremos assim a espiritualidade. E como é que vamos aprendendo a fazer isso? Criando hábitos, o hábito da caridade, fazendo qualquer coisa que beneficie alguém, termos uma rotina de fazer o bem, termos uma rotina da oração, termos uma rotina do serenar. Isso tudo vai treinando a alma a ter esse autocontrole, e isso acreditem é definidor no processo da nossa desencarnação. É isso que conta, o bem que praticamos e o nosso grau de espiritualidade, não basta ir à igreja, não basta ir lá orar, louvar, não basta ir na casa espírita, é preciso trazer isso para dentro de nós, para que consigamos ter um autodomínio e não entrar nessa questão do desespero que André Luiz ficou aqui. Perdeu completamente o raciocínio, entrou no desespero total. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. André Luiz faz aqui uma avaliação, está dando um veredito, ou seja, usando a terminologia médica, está dando um diagnóstico médico. Qual foi o problema?
Nesse diagnóstico que ele fez, iremos identificar milhões de criaturas que estão vivendo assim, estão levando a vida dessa maneira, através da filosofia do imediatismo. A tal filosofia do tudo para já, tudo para agora. Vou viver um mundo material, vou viver esse momento e pronto. Para que vou pensar em questões futuras de vida após a morte? Vou me preocupar com a minha vida que tenho agora. E percebemos que essa filosofia se espalhou mais ainda, porque ele falava aqui da década de 50, imaginem hoje no século 21, como cresceu a filosofia do imediatismo. Como ela se espalhou e aí percebemos como isso é grave. Ou seja, viveu uma vida em que utilizou o mínimo dos seus potenciais, uma vida que é apenas material. E existem muitas pessoas assim, a pessoa come, dorme, atende às necessidades materiais e mais nada, ou seja, uma existência comum só na horizontalidade, se preocupam apenas com as questões materiais, mas todas essas questões acabam, elas cessam e quando seu corpo morre, como ficam? E essa é a grande questão. Todas essas questões materiais cessam quando o corpo morre. Então, ele estava nesse metabolismo basal, estava no básico, fazendo só o básico da vida material. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera pais, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Aqui nos deu uma dica de sua condição de vida, dizendo que não estava acostumado a dificuldades, não estava acostumado aos empecilhos da vida, porque tinha os pais ali sustentando tudo, os pais se desdobrando em carinho e afeto, em proteção e auxílio, e isso às vezes é prejudicial, porque cria fragilidade, não permite que se torne robusto e que se fortaleça. Assim foi filho de pais talvez excessivamente generosos. Formou-se no curso de medicina, que era muito caro, que exige muitos recursos financeiros, conquistando seus títulos sem sacrifícios. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo. Cada geração tem seus vícios, cada geração de mocidade tem lá seus vícios. São aquelas coisas que a sociedade aceita, acha normal, são coisas de jovens. Mas, são vícios que aprisionam a alma e às vezes podem causar prejuízos enormes. Interessante também observarmos o verbo que utilizou quando diz, perseguir as situações estáveis, não disse procurei, porque não existe nenhum problema em procurar a estabilidade para nós e nossa família, mas o verbo que ele utilizou foi, perseguir, ou seja, uma coisa feita com certo excesso, com uma certa obstinação e um certo exagero. Aqui o verbo perseguir dá essa conotação de desequilíbrio e de excesso. Quando olhava para fora de si, via o médico que fora, casou, teve filhos, conquistou uma situação econômica estável e razoável. E aí aplaudimos, era uma pessoa bem-sucedida, não precisava de mais nada, estava completa. Será que estava mesmo? E quando olhava para dentro se sentia perdido. O que ele progrediu por dentro? O que ele avançou por dentro? Aí dava a ele a sensação de tempo perdido. Quer dizer, dispensou tempo excessivamente com questões materiais. Isso não quer dizer que não devemos nos preocupar, cuidar e dar atenção às questões materiais. Temos o dever de dar atenção a estas questões, mas, não toda a nossa atenção. Porque temos que reservar uma parte para questões espirituais. Sentia uma silenciosa acusação da consciência. Embora tivesse conquistado a aprovação social, um destaque social, não conseguia a aprovação da própria consciência. E isso é muito importante, a nossa consciência, que é o espaço sagrado em que Deus se manifesta e se comunica conosco.
E esse espaço sagrado da consciência ele não conseguiu aprovação, assim ele sabia que podia dar mais, sabia que tinha mais a oferecer e mais do que isso, sabia que poderia ter aproveitado mais a encarnação, que poderia ter angariado mais recursos para a sua alma, mas se limitou apenas aos aspectos materiais da sua existência. Agora começa uma reflexão espiritual que é muito difícil um encarnado ter, agora é o espírito olhando para a sua vida física e chegando a essa conclusão, habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. O que ele está dizendo aqui? Que recebemos um corpo físico, respiramos o ar da terra, tomamos água, nos alimentamos. Quantos recursos recebemos durante nossa encarnação inteira? Recebemos atenção, apoio emocional, apoio financeiro de tantos corações. Quanto nós recebemos durante nossa vida material? E ele está refletindo aqui que só usufruiu, mas na hora de devolver isso em serviço para a humanidade, para a comunidade em que vivia, não retribui ou retribuiu muito pouco, de acordo com a avaliação dele na narração. Não somos nós que estamos julgando, é ele que está se avaliando. Essa é uma avaliação muito pessoal, pois ninguém pode avaliar o outro. Cada um faz a sua própria avaliação do quanto está aproveitando a sua encarnação e retribuindo para os outros. Nunca avaliou os benefícios recebidos de seus pais. Recebeu, mas nunca se deu conta dos sacrifícios porque passaram para lhe dar tanto amor, carinho e atenção. Amou de maneira possessiva, exclusivista e egoísta. Então, o lar era só um oásis que ele só aproveitava para usufruir, mas não pensava na família universal, não tinha nenhuma preocupação por questão da humanidade, ou seja, viveu aquela vida dele só aproveitando as suas conquistas pessoais, mas não se entregou à caridade, não pensou em levar para os semelhantes um alento, em retribuir a vida, retribuir ao muito o que havia recebido, principalmente para os que sofrem e os mais desprotegidos. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse à maneira de aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Aqui tem uma frase dura, enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não podemos viver aqui na Terra encarnados como flor de estufa, porque quando tirarmos a redoma dela e bater o calor, ela despedaça toda, ela derrete toda. Segundo a sua própria avaliação. E imaginamos o quão foi difícil para ele fazer essa autorreflexão. Precisamos pensar nisso, será que estamos vivendo e criando nossos filhos para serem flor de estufa? Será? Por isso temos que analisar e pensar nessa reflexão profunda que ele está nos fazendo. Não tem problema o desejo de bem-estar, mas aqui ele está falando de desejo incontido, está falando de excesso, exagero, perder a conta, se preocupar apenas com o bem-estar, mais nada. E assim, sufocou os germes divinos plantados, e se prestarmos atenção, percebe-se que aqui ele está fazendo uma alusão à parábola do semeador. E qual é esse aspecto? Aquela semente que caiu entre espinhos, que é aquela que está apenas preocupado com o bem-estar material. E aqui, ele estava somente preocupado com o seu bem-estar que acabou sufocando a semente divina, depositado em sua alma. Quando lemos no Evangelho a cura do paralítico, a cura do cego, não estamos apenas falando de uma cura do corpo físico, há também a paralisia da alma, a cegueira da alma, também a lepra da alma. É isso que temos que permitir que o Cristo cure em nós através do seu Evangelho de amor, que nos estimula a vivermos não apenas em função dos nossos interesses, mas que também possamos pensar nos nossos semelhantes, nos nossos irmãos em humanidade. E fazer um movimento que permita que os nossos potenciais divinos sejam aflorados, que eles despertem e que se desenvolvam. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda.
Suai agora para não chorardes depois. É ou não é a parábola do semeador? André Luiz está assim sutilmente interpretando a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Saiu a semear, aonde? Fora? Não. O nosso coração também possui terras, algumas são terras inóspitas, temos pântanos e desertos dentro de nós. Então, essa terra precisa ser cultivada. Onde é pântano deve ser drenado para virar terra fértil, onde é deserto precisa ser irrigado para virar um terreno fértil para que possa receber as sementes. São os campos interiores do coração. É nessa terra que o semeador planta. É aí que é semeado. E essa semente pode ser um livro, pode ser uma conversa, pode ser uma palestra, pode ser um encontro com alguém, pode ser uma experiência de vida, pode ser uma provação, uma expiação, uma situação de dor que precisamos passar, tudo isso é semeadura divina. É Deus semeando nosso coração, mas é que às vezes para semear, a terra precisa ser revolvida, a terra precisa ser trabalhada para que a semente possa florescer. Está nas nossas mãos o evitar essa situação que está descrito aqui. Quando afirma, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, nos parece que está fazendo uma referência bem direta à parábola das virgens com as suas candeias. Acende a candeia para atravessar essa grande sombra. Precisamos acender nossas luzes interiores para que possamos chegar no mundo espiritual em condições de iluminar e em condições de atrair com as nossas luzes internas, ambientes mais favoráveis ao nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda, essa afirmação é forte. Porque a verdade é verdade, e não adianta evitarmos, uma hora vamos estar de frente com ela, cara a cara com a verdade. Então, é preferível buscá-la, por mais que ela doa, por mais que ela implique em esforço, por mais que ela implique em testemunho, por mais que ela implique em aprimoramento, em aceitação, em lutar com as nossas dificuldades interiores, mas é preciso buscar a verdade. Nós podemos viver de forma diferente. Podemos fazer diferente. Podemos aproveitar, podemos transformar essa encarnação em uma grande colheita de amor, numa grande safra, num grande plantio e uma grande lavoura de potenciais. Por isso é melhor suar agora, fazer o esforço agora, porque a vida física é uma luta e nós precisamos suar aqui para não chorar no mundo espiritual. Considerações finais. E com este depoimento sobre sua passagem pelas zonas inferiores, André Luiz está nos convidando a não passarmos por aquilo que ele passou. Que beleza a solidariedade dos espíritos superiores com os encarnados, não é mesmo? Vida criando vida. Ele padeceu, ele enfrentou estes tormentos e nos está contando que é possível evitá-los. Se nós mudarmos o foco, se começarmos a procurar coisas que perdurem nos dois lados da vida. Porque se nós colocamos nosso foco sobre a matéria que é transitória, porque a matéria se desagrega, a matéria acaba. E aquilo que não acaba, que não depende da matéria, nos surpreenderá depois. E nós estaríamos do lado de lá como pessoas despreparadas. Que fomos fazer uma viagem para a qual nós sabíamos que estaríamos sendo levados, mas sem carregar nenhuma bagagem. Chegamos do lado de lá sem roupa, sem sapato, sem agasalho, sem aquilo que é necessário para estar lá. André Luiz está nos aconselhando, façamos agora o que é possível, com consciência, sem enganos e pararmos de buscar somente as coisas do conforto, porque todos os que perdem seu tempo e gastam sua vida na inutilidade só encontrarão do lado de lá o vazio. O vazio das nossas lutas, porque não redundará isto em coisas boas para nós. Não que nós tenhamos que sofrer por gosto, tenhamos que procurar a flagelação. Mas, que devemos, junto ao desejo de crescer, de aprender, de ter conforto, procurar as coisas indestrutíveis da alma. Antes que sejamos surpreendidos por uma situação difícil. Que não é o inferno não, mas é algo que nós deixamos de fazer. Que vem tocar em nós agora, cobrando da nossa inércia aquilo que nos pertence. O nada. Este nada de dor, de perseguição, de medo. Este nada que André Luiz no primeiro capítulo está colocando para que nós aprendamos.